Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre a diferença entre compliance e conformance, ou se a gente traduzir, observância e conformidade, apesar da gente usar muito pouco essas palavras. Só por curiosidade, se você colocar a palavra compliance num software de tradução, por exemplo, você vai achar conformidade. Então muita gente acha que compliance e conformidade é a mesma coisa. Então eu vou tratar aqui com os termos em inglês para a gente tentar entender. A primeira coisa, ambos compliance e conformance ou conformidade são regras que uma organização tem que seguir. Ou seja, através dos seus projetos, através das suas iniciativas. O que diferencia o compliance do conformance é o propósito e a razão na qual você executa aquela regra. Por exemplo, muitas vezes você decide seguir aquela regra porque é um bom negócio para você, ou seja, você cria ali uma obrigação voluntária, como por exemplo, ter a certificação ISO, ou buscar uma certificação adicional num determinado produto que pode aumentar o seu market share. Isso é conformidade. É tudo aquilo que a empresa decide fazer ou se compromete a fazer porque é bom para essa empresa. Agora, o compliance não. O compliance são regras que a organização deve seguir porque ela precisa seguir essas obrigações para se continuar no negócio. Por exemplo, se você é uma empresa de capital aberto, você tem auditorias, você tem reportes que você precisa fazer, por exemplo, para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, que não são voluntárias. Elas são obrigatórias, ou seja, é um direito do acionista e uma obrigação da empresa de reportar. Igual, por exemplo, uma regra compulsória que toda empresa de capital aberto precisa declarar seu resultado financeiro. Esse resultado é público. Isso é compliance, ou seja, compliance diz respeito a agir de acordo com as leis. E conformance é o quê? É uma decisão tomada pela empresa, vamos dizer, é autoimposta, self-imposed pela empresa para poder fazer isso. Bem, agora o que é importante? Muitas vezes, algumas coisas que começam como uma conformidade se tornam uma obrigação. Se a gente voltar um pouco no tempo e a gente ver aspectos ambientais, se a gente voltar um tempo razoável atrás, vocês vão ver que os requerimentos ambientais eles eram mínimos. E muitas empresas decidiram implementar procedimentos ambientais. Por quê? Porque era uma percepção de valor para aquela empresa, uma perspectiva do acionista ou uma pressão do próprio cliente consumidor. E hoje o que aconteceu com esses aspectos? Muito desses aspectos que eram antes conformidade se tornaram o quê? Compliance. É o que hoje existe a discussão enorme sobre ESG, Environmental, Social and Governance, ou seja, as ações que você toma em ESG. Até então, a maior parte das decisões que as empresas tomam relacionadas a ESG são decisões de conformidade, ou seja, são decisões que a empresa tomou por ela mesma de, por exemplo, fazer um trabalho dentro daquele projeto, respeitando ou potencializando aspectos sociais, uma estrutura de governança diferente. Agora, o que tem acontecido? O que tem acontecido é que hoje existe uma pressão muito grande e muitos aspectos de ESG estão se tornando compliance, ou seja, a organização não é mais voluntária ou não a fazer. É uma obrigação daquela organização fazer. E por que a gente precisa entender isso? A gente precisa entender isso porque os nossos projetos, a maior parte deles, estão inseridos dentro desse contexto. E muitas organizações, principalmente as organizações de grande porte, por questões de compliance, elas precisam informar aos seus acionistas, aos seus credores e ao mercado o status dos seus projetos. Ou seja, você estava com um projeto cujo objetivo era aumentar em 20% seu market share. Até então, com todos os sprints que você fez, você conseguiu aumentar quantos por cento de market share? 2, 5, 20? Essa declaração é um aspecto de compliance. E só para finalizar, é o que nós estamos vendo na discussão hoje da venda do Twitter ou não venda do Twitter para o Elon Musk. Ou seja, na perspectiva do comprador Elon Musk, houve uma falha de compliance do Twitter na informação do número de fake news.
O Twitter diz que essa informação era uma informação de conformidade, que ele não era obrigado a reportar, porque ao assinar o memorando, Elon Musk assinou assumindo aqueles dados que o Twitter passou como dados reais. Então, bem, aí vai começar ali uma briga jurídica enorme, discutindo isso era um assunto de compliance, ou seja, era uma obrigação do Twitter ter informado isso dessa forma, ou era uma obrigação de conformidade que, após assinar o memorando de entendimentos, esse dado já era considerado como verdadeiro. Bem, isso, pessoal, só daqui a talvez alguns meses ou até mesmo alguns anos nós vamos saber qual vai ser o resultado. Mas por isso a importância de entender a clara definição do propósito desses dois termos. Bem, espero que tenha sido de algum valor para vocês e até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.